casa, estava assistindo uma partida, e eu vi quando o jogador fez uma jogada bonita lá e fez um gol. Ele fez um gol e ele correu lá para a beirada do campo, abriu os braços para receber o louvor da torcida, né? E quando a torcida gritou o nome dele tudo, e que diminuiu o ritmo, ele fez assim, né? Diz mais, quero mais, né? É isso, é o próprio do ser humano. O ser humano gosta de ser elogiado, gosta de ser louvado, não é verdade? E Deus não é diferente, só que existe uma diferença. Deus, de fato, Ele é digno de ser louvado. Às vezes o jogador faz uma jogada bonita lá, passa ali, dá uma corridinha mais que o outro, consegue fazer um gol, ele é elogiado. Mas isso não se compara com os feitos de Deus. Deus é extremamente, infinitamente maior e mais digno de ser louvado. E quando se fala de louvor, irmãos, o louvor, ele é uma atividade contínua. Atividade contínua. Quando eu abro lá o Salmo 119, 164, eu vou ver o salmista dizer assim: 7 vezes ao dia eu louvo ao Senhor. 7 é o número da totalidade. Então o salmista, ele louva a Deus durante toda a extensão do dia. É isso que ele estava dizendo: 7 vezes ao dia eu te louvo. E é isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Todo tempo, todo momento da nossa vida, nós precisamos abrir a boca para louvar a Deus. Jamais para murmurar, jamais para reclamar. Porque Deus, Ele ama ouvir os elogios do seu povo. Não que Deus necessite, não que Deus precisa. Porque nos céus, a Bíblia diz que 24 horas, porque lá não tem hora, né? Então nós não podemos usar esse termo, que esse termo 24 horas é para o tempo, é para o nosso tempo. Lá usa-se o tempo cronos, né? Não é isso? No kairos. Lá é kairos, nós é o cronos. Aqui é contado o tempo, minutos, horas, não é? Dias. Lá não, lá é o kairos. Lá não se conta tempo. 24 horas por dia. Então eu não posso usar esse termo, 24 horas por dia. Mas uma coisa é certa, o tempo todo Deus é louvado e adorado. Miríades e miríades de anjos adoram a Deus em todo o tempo. Anjos, serafins e querubins louvam e exaltam o nome do Senhor. Então, eu já ouvi certa vez um pregador dizendo que Deus, Ele é carente de louvor. Isso aí, eu penso que ele foi muito infeliz nessa afirmação. Deus não é carente de nada. Deus não precisa de nada. Deus, Ele é autossuficiente, não é verdade? Então Ele não precisa, mas Ele nos dá o privilégio de ser adoradores dEle, de louvá-lo. Quando Ele faz isso, Ele está nos equiparando com os anjos, que essa é uma atividade dos anjos, louvar o Senhor. Então o Salmo 119 diz: em todo o tempo, 24 horas por dia, eu louvo o Senhor. Quando eu vejo o Salmo 100, o que ele fala? Ele fala: celebrai ao Senhor com alegria, né? Celebrai ao Senhor com alegria todos os moradores, né, da terra. Servir ao Senhor com alegria. Na realidade, no início ele começa: celebrai ao Senhor com júbilo. O júbilo é uma alegria extrema, uma alegria além da normal. Quando eu falo assim: fulano de tal está jubiloso, ele não está somente alegre, ele está mais do que alegre, né? Então o Salmo diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ou seja, todos são convidados a louvar a Deus. Todos são convidados a louvar a Deus. Infelizmente nem todos louvam. Muitos preferem louvar a criatura, muitos preferem louvar os artistas, os cantores, os astros, né? Mas eu louvo a Deus porque aqui tem um povo que escolheu louvar ao Senhor. Um povo inteligente, que sabe que vale a pena, que verdadeiramente Deus, Ele é digno de ser louvado e adorado. Aleluia. E o Salmo continuando, ele vai: servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque Deus não aceita a oferta com tristeza. Quando nós entramos na presença dEle, só o privilégio de estar na presença de Deus, nós já devemos manifestar a nossa alegria. Não é verdade? Então, servir ao Senhor com alegria. Sabei que foi Ele e não vós que os escolheu, os fez povo seu. Então foi Deus que nos escolheu.
Eu não vim voluntariamente, eu estava lá inimigo de Deus, perdido, sem saber o que eu estava fazendo, não é? Mas Deus me escolheu, eu quero esse pessoal para me louvar. Eu quero esse rapaz aí para me louvar. Eu me lembro que eu estava lá na minha conversão, eu estava lá na discoteca dançando lá, Deus olhou assim e falou, não, eu quero você comigo, eu quero você na minha casa, eu quero você me adorando, eu quero que você use a sua voz para me louvar, para me exaltar, para me glorificar. Assim aconteceu com você também. Deus olhou para você, te escolheu. Isso não é um motivo para você dar uma glória a Deus, você se alegrar. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que você está aqui, porque você é um escolhido de Deus, com esse propósito de louvar o Senhor. Aleluia. Então, o texto diz aqui também, quem é digno de louvor? Uma pergunta que eu fiz no texto, e eu encontrei aqui em 2 Crônicas, nós tem também 2 Samuel, que 22:4, mas eu selecionei aqui 2 Crônicas 29:11, que fala assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para seres seus ministros e para queimares incenso. Quando fala de queimar incenso, fala de louvar e de adorar. Então nós fomos escolhidos por Deus para cumprir essa tarefa. Ele é digno de louvor e de adoração. E quando eu vou lá em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 22:4, ele fala assim: o Senhor é digno de louvor. Porque existem muitas pessoas que recebem louvor, mas não são dignos. Muitas vezes até com uma certa falsidade, a pessoa louva, mas não é aquilo que o coração está sentindo. Mas nós, quando abrimos a nossa boca para louvar a Deus, nós fazemos isso com sinceridade para quem de fato merece ser louvado e adorado. Outra pergunta que eu fiz aqui: por que louvamos ao Senhor? Aí eu vou lá no Salmo 136, olha só como é que a Bíblia ela é completa e tem resposta para todas as perguntas, né? Salmo 136, eu não vou ler todo não, porque termina sempre da mesma forma. Diz assim o Salmo 136: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Então essa é uma das razões porque nós louvamos a Deus, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. E durante toda a extensão deste salmo, nós vamos ver o salmista louvando a Deus, citando grandes feitos de Deus, mas sempre termina com a mesma frase: porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Então, uma das maiores razões que nós louvamos a Deus é porque Deus é bom, é porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Deus não foi bom no passado, não será bom no futuro, mas Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Faz parte da essência de Deus ser bom. Aleluia. Glória a Deus. Então Ele é digno de louvor. Digno de louvor. E o louvor também, meus irmãos, ele é um fruto de um coração agradecido. E se tem uma coisa boa, irmãos, uma coisa que nós precisamos praticar na nossa vida, é a questão da gratidão. Porque como é bom você lidar com pessoas gratas, né? É muito gostoso você lidar com pessoas gratas. Tem gente que, às vezes, você dá para ela uma agulha, estava sobrando, estava sumindo, você deu para ela uma agulha que a pessoa lembra daquilo por resto da vida. Não, aquela agulha que você me deu me ajudou demais. Né? E um exemplo, né? Sempre a pessoa está lembrando daquilo que você fez por ela, sempre agradecido. E aquilo te estimula até dar mais coisa para a pessoa, porque a pessoa é grata. E Deus também é dessa forma. Ele gosta de ser lembrado. Ele gosta de ser lembrado. Eu me lembro que certa vez eu já contei isso aqui, e eu passei com um amigo. Eu estava de moto na época, eu andava de moto, eu estava vindo de serviço, e eu parei do lado de um colega que estava, um conhecido meu, ele estava parado no sinal de trânsito, com um carro novo, um carro mais bonito. Eu peguei e parei na moto do lado, assim, olhei para o lado, eu fiquei até surpreso.
conheci ele, ele andava com carrinho velho, até eu estava no carro novo, todo chique, né? Eu falei assim, Deus abençoe, você está bem, prosperou, Deus está te abençoando, né? Até hoje eu me lembro, mas não esqueci mais da feição dele. Deus, eu não trabalho para ver. Aqui me entristeceu, irmãos. E, meu Deus do céu, que ideia é essa? Como pode alguém pensar que ele prosperou por causa do seu trabalho, que ele cresceu por causa do seu trabalho? Irmãos, se Deus não abrir a porta, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, né, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz que Deus ele dá aos seus enquanto dormem. Então Deus ele é maravilhoso, é Deus que nos dá prosperidade. Imagina se se Deus não abrir a porta para você estudar, como é que você vai estudar? Se Deus não te der inteligência para você passar nas provas, se Deus não abrir a porta do emprego para você trabalhar, se Deus não dá graça ao seu patrão para olhar para você e falar assim, eu gostei dele, gostei dela, eu vou dar promoção, não é verdade? Então tudo que nós temos, que nós somos, é porque Deus tem nos dado, Deus tem nos feito. É igual aquele hino, né? Eu só quero adorar. Só quero adorar porque tudo que eu tenho foi Ele quem me deu. Então não se tem essa gratidão. A saúde. A saúde. Imagina se Deus não der a saúde. O que adianta a pessoa ter a maior inteligência? A maior inteligência, né? Ter todos os diplomas, mestrado, doutorado e tudo, mas se ele não tiver saúde para trabalhar. Ou se Deus não abrir a porta. Eu tenho um sobrinho, eu esqueci como ele fala, ele é matemático, ele passa nas provas de matemática, mas o QI dele é elevadíssimo, muito elevado.